Gente linda, ao vivo, chazinho na mão. Simbora para mais um dia de leitura? Estamos a 12 dias hoje, dia 2 de setembro. Entramos setembro, esse mês de consciência, o setembro amarelo. E é com muita alegria e gratidão que eu, Paty Santos, estou aqui, já dando boas-vindas, Janice, parceira, querida Nutri. Vamos juntas lermos Mulheres Poderosas de Louise Hay? Estamos na metade da jornada. E o tema de hoje, não menos importante que os demais, fala sobre a nossa saúde, como uma boa saúde. E aqui, Janice, a gente também vai falar nesse minuto sobre a importância da nossa dieta, da nossa alimentação. Hoje em dia, acho que a Janice vai concordar comigo, quando a gente fala dieta, a gente vê muita restrição. Mas eu não acredito que a palavra dieta seja para colocar assim como restrição, mas como um cardápio a seguir, como uma conduta alimentar, né? Você chegou no momento certo, na hora certa. Louise Hay era muito famosa por várias questões, entre elas a afirmação positiva, mas também sobre a consciência, o despertar da consciência, que tudo acontece certo na hora certa. Andréia, muito bem-vinda. Andréia que está aqui com a gente desde o comecinho. Para quem vai chegando agora, nós estamos hoje na metade da jornada. O capítulo que iniciamos é sobre a saúde, é o capítulo 6. Estamos na página 74 de um livro de 150 páginas. Miriam, que bom que você entrou aqui, que hoje você estava no meu radar para eu te contatar, para saber como você estava. E olha como a vida é sincrônica. Eu pensei na Miriam e a Miriam está aqui com a gente. Então, para todas vocês, já vamos adentrar na nossa leitura de hoje, no dia 2 de setembro, chazinho na mão, com uma caneca muito especial aqui, uma caneca antiga. Essa caneca antiga tem história. Chazinho e simbora. Tava falando aqui, a gente tem hoje uma presença ilustre aqui, a Janice. Jane, que já fez inclusive live comigo, Nutri, e ela chegou aqui bem na hora da gente falar sobre a nutrição. Olha só, sim, Louise Hay falava muito sobre nutrição, sobre nós nos alimentarmos com bebidas e alimentos que nos nutrem. Pri, todo mundo aqui na sintonia. Então, uma parada aqui, olha, gente, a Juliana. Bom, vou dar boas-vindas para todas vocês que chegaram, coração quentinho, entrando aqui. Comentários são bem-vindos, partilhas são bem-vindos. Paty, concordo, Paty, não concordo, coloca aqui e já pensando na nossa palavra-chave, tá bom? Metade da jornada, estamos na página 74. O capítulo está agora em saúde, criando uma boa saúde para si. E começando nesse minuto, Nayara, bom dia! Vamos lá, as panteras aqui, trazendo mais alegria, mais força, trazendo que Louise escreveu esse livro no final dos anos 90, que é tão verdadeiro até nos nossos dias de hoje. A mulher, né, em todas as áreas de sua vida, como acessar esse poder. Então, simbora, tá tudo bem, Nayara, se você quiser a gente marca, você vem, inclusive acho que é um pedido do universo pra gente fazer aqui uma live juntas. Vamos ver o que Louise fala nesse dia. A importância da nossa dieta. A nutrição desempenha um papel extremamente importante para a nossa saúde e o nosso bem-estar. De muitas maneiras, somos aquilo que comemos. De muitas maneiras, somos aquilo que comemos. A minha filosofia básica sobre a comida é a seguinte, palavras de Louise Hay, aspas. Se o alimento cresce, coma-o. Se ele não cresce, não o coma. Frutas, verduras, legumes, nozes e cereais crescem. Bolinhos e Coca-Cola não crescem. Acredito que as fast foods estão destruindo a saúde dos americanos. Ela está falando isso no final dos anos 90, imagina, né? Você sabia que os 5 itens mais vendidos nos supermercados dos Estados Unidos são Coca-Cola, PS, soda Campbell, queijo processado e cerveja? Esses itens não têm valor nutricional, estão cheios de açúcar e sal e contribuem para a epidemia de doenças existentes neste país. Não só lá, né? Aprenda sobre nutrição. Olha só a Janice aqui, né? Direcionando, aprenda com nutrição com o profissional da nutrição, minha gente.
Isso é necessário para a saúde. Os alimentos processados não são capazes de fornecer saúde, não importa o quão bonita seja a imagem que o fabricante colocou na embalagem do produto. Vocês imaginam a guerra que a Louise comprava ao se posicionar colocando declaradamente nomes de alimentos aqui? Você imagina? Isso mesmo, sabe as palavras, né? Flávio, bom dia, maravilhosa. Então, olha só, ela já se posicionava, ela já colocava um interessante ponto de vista dela. E a Louise, ela mergulhou muito profundamente em aprender sobre nutrição também quando ela estava na cura do câncer dela. Ela também passou por uma revisão. Ela também vivenciou muito disso. Ela nunca foi hipócrita, ela conta. Ela vivenciou dietas erradas, ela ficou muitas horas sem se alimentar. A Louise, ela tinha um porte alto, magra, ela tinha uma genética muito boa, mas não significava que antes dessa consciência ela fazia as melhores escolhas. Sem falar, como nós já conversamos aqui, já junto com a Nutri, com a Janice, em lives que estão salvas nas nossas páginas, que nem só de alimentos físicos a gente come, quantas vezes a gente come também as nossas mágoas, as nossas raivas, a gente vai engolindo as emoções. Então, é um tema de live, a gente pode até aprofundar mais, mas aqui é também sobre posicionar-se. E, minha gente, não é fazer disso algo restritivo. Quando a gente fala dieta, né? Aquela fala a importância da nossa dieta. Eu começo abrindo aqui um espaço que é uma consciência alimentar. São escolhas e que tudo bem uma vez ou outra, mas não ser uma rotina. Vocês, assim como eu, quantas vezes a rotina do dia a dia não engole e de repente dá 2, 3 horas e vai o que tem. Como diz a Louise, a gente abre, desembrulha algo ao invés de descascar algo. Quantas vezes pulamos refeições ou o contrário, no momento de ansiedade, no momento de extrema preocupação, a gente come mais pela necessidade de mastigar. E aí o que acontece? Nós vamos trazendo consequências para o nosso saudável corpo. Nós mulheres vamos viver por muito tempo, olha só ela já profetizando, porque se você parar nos anos 80, 90, a estimativa de vida da mulher era bem menor. E realmente nós estamos vivendo 80 a mais, 90 a mais. Então temos muito trabalho para realmente fazer deste planeta um lugar para todas as outras mulheres. Lembrando, para quem está chegando aqui de paraquedas, é um livro dedicado para as mulheres, para acessar o poder que está dentro delas. Por isso, todo o conteúdo, toda a conversa, embora que Louise fala sobre os homens, no sentido de que muitas vezes a gente os culpa. Quando ela falou sobre filhos, que aquilo que a gente tanto reclama nos homens, nós também temos a nossa consciência e a consequência de sermos nós que criamos. Então, a Louise cita, sim, os homens, tá? Devemos ser fortes, flexíveis e saudáveis para conseguir realizar isso. Quando você vê mulheres mais velhas, frágeis, doentes, incapacitadas, muitas vezes está observando toda uma vida de nutrição inadequada, falta de exercícios e um acúmulo de crenças e pensamentos negativos. Não precisa ser assim. Nós mulheres aprendemos a cuidar de nossos magníficos corpos para que nós precisamos aprender a cuidar dos nossos magníficos corpos para chegarmos à velhice em uma forma física perfeita. Uma vez fiz exames médicos e o médico me disse que eu estava em excelente condição para alguém da minha idade. Particularmente fiquei incomodada com o fato de ele esperar que uma mulher de 70 anos tenha uma saúde debilitada. Nessa altura da vida, a Louise tinha um pouquinho mais de 70. As células em seu corpo estão vivas e por isso precisam de alimentos vivos para crescer e se reproduzir. Alimentos frescos são essenciais para as nossas dietas, para a nossa alimentação. A vida já nos forneceu de tudo o que precisamos para nos alimentar e nos mantermos saudáveis. Quanto mais alimentos simples comermos, mais saudáveis seremos. É importante prestar atenção ao que coloca em seu prato e em seu corpo, porque se não fizermos isso, quem fará?
Nós prevenimos doenças vivendo de forma consciente. Queridas que entraram, sejam muito bem-vindas. Denise, maravilhosa, bem-vinda. Vandréia, bem-vinda. Pausa aqui, nós estamos falando sobre a boa saúde pelo olhar de Louise Hay no livro Mulheres Poderosas. Esse é um capítulo falando sobre a saúde. Sugestão, sabe aquele básico que precisa ser dito? Aquele óbvio que precisa ser dito? Então a Louise diz aqui: procure alimentos que lhe forneçam boa energia, como frutas, verduras e legumes, de preferência cultivados de forma orgânica, o tanto quanto possível. Eu aprendi, como boletim informativo mensal do Self-Healing, do Dr. Andrew Weil, que as frutas, as verduras e os legumes vendidos nos supermercados americanos contêm mais pesticidas. São em ordem: morangos, pimentões, espinafres, cerejas cultivadas nos Estados Unidos, pêssegos, melões cultivados no México, aipos, damascos, ervilhas, uvas chilenas e pepinos. Não dê atenção às indústrias de carnes e laticínios. Elas não se preocupam com sua saúde, estão somente interessadas nos lucros. Comer muita carne vermelha e laticínios não é muito bom para o corpo das mulheres. Pois a gente valida aqui com a Nutri, tá, gente? A Janice tá aqui e ela tá dando essa informação. Eu particularmente acredito que o excesso desses alimentos, eles provocam e causam mais inflamações. Porém, lembrando que também críticas causam mais inflamações do que qualquer alimento. Também é muito importante prestar atenção no que a gente está pondo para fora, não só o que a gente está colocando para dentro. Mas aqui é um interessante ponto de vista da Louise e particularmente eu hei de concordar com ela, né? Simplesmente eliminando esses alimentos de nossa dieta, podemos muitas vezes acabar com os problemas da tensão pré-menstrual e aliviar os sintomas de menopausa. A cafeína e o açúcar são dois outros vilões que contribuem para a maioria dos problemas que as mulheres têm com a sua saúde. Aprenda a comer de forma saudável. O corpo irá retribuir fornecendo-lhe energia renovada. Reivindique seu poder. Aprenda seu corpo. Se você comer de forma saudável, não precisará fazer dieta. Então, é isso que a Nutri colocou aqui. Tudo em excesso é prejudicial. Emoções e comida. Quer dizer que a Louise está dizendo não coma carne vermelha? Não, ela só disse que cuidado com os excessos. Eu, por exemplo, que tenho alguns diagnósticos de endometriose, sempre tive tensões pré-menstruais fortíssimas, sempre tive problemas de muco. O que eu percebi no meu corpo experimentando? Uma redução do leite. Não compro mais leite de caixinha. E olha que eu era a pessoa que mais tomava leite na vida. Melhorou drasticamente. Consumo laticínios, mas de forma mais moderada. A mesma questão da carne vermelha. Eu sempre gostei demais da carne vermelha, de comer todos os dias e quase que almoço e janta. Isso também era um excesso. Hoje, eu observo para ter no máximo 1 ou 2 vezes na semana, ou seja, ela continua presente, mas sem aquele excesso. Escolher outros alimentos que também me trazem uma boa nutrição. E como que a gente descobre isso? Experienciando. Experimenta fazer uma comida tirando um tempero. Há muitos anos atrás, eu amava aquele tempero japonês, Ajinomoto. Gente, eu adorava pôr em salada, em alimentos. E era a época que eu mais tinha enxaqueca na vida. Eu tô falando de 20 e poucos anos atrás. Quando chegou essa consciência para mim, eu tirei. E na mesma época, fazendo acupuntura. Coincidência ou não, eu não tive mais aquelas enxaquecas. Então, substituições, né? E de preferência com acompanhamento de um profissional, né? Aí, Letícia, hoje a gente tem uma Nutri aqui, olha só, a Janice já tá colocando aqui algumas sugestões pra gente. Agora, vamos pra parte de atividade física. Quem aqui
é da área personal, é profissional da educação física. Ontem, dia 1º de setembro, foi dia deste profissional tão importante. E se não tem ninguém aqui, diga para mim quem faz pelo menos 3 vezes por semana de alguma atividade física, que seja 10 minutinhos, né? Lá no grupo da Nutri tem o desafio Setembro Amarelo, e eu vi 10 minutinhos pelo menos de caminhada para começar. Exercício físico é um movimento. Olha o que a Loise fala, vamos comigo. Uma ótima maneira de aumentar o nosso bem-estar é praticando exercícios, pois esses são essenciais para a nossa saúde. Se não nos exercitamos, nossos ossos enfraquecem. Eles precisam de exercícios para ficar fortes. Estamos vivendo cada vez mais e queremos ser capazes de correr, pular, dançar e nos mover com facilidade até o último dia de nossa vida. Encontre alguma atividade que goste de fazer e pratique-a. Tudo que você faz para si mesma é um ato de amor próprio ou um ato de ódio próprio. Praticar exercícios é ter amor próprio, é se amar, e a chave para o sucesso em todos os aspectos de sua vida. Um ótimo exercício de 1 minuto é pular 100 vezes. É rápido, fácil e faz você se sentir bem. Permita-se dançar ao som de músicas. Corra em volta do quarteirão pelo menos uma vez. Você pode adquirir uma cama elástica e saltar nela. Eu tenho uma aqui que eu pulava junto com meu filho, sabe? Era muito gostoso. É uma boa ideia, viu? Permita-se dançar ao som de músicas. E, enfim, você pode adquirir essa cama elástica. É um exercício divertido. E cada vez... Deixa eu tomar água. E cada vez que você saltar, isso ajuda a limpar o sistema linfático e a fortalecer o coração e os ossos. O inventor da mini cama elástica, aos 80 anos, ainda divulgava as boas notícias sobre os exercícios e sobre o envelhecimento. Nunca aceite a ideia de que você está velha demais para praticar os exercícios. Deixa eu ver aqui, muita gente fazendo exercício, tá? A Denise, a Nutri, aqui a Andréia. Eu tô tentando para as pernas, faço dia sim, dia não, em casa mesmo. Por aqui é dança, joia, é isso. Eu gostava muito de zumba. Eu adotei essa cama elástica e muitas vezes, gente, hoje nós somos tão privilegiadas, a gente aperta um botãozinho e a gente acha no YouTube, no Spotify, músicas que a gente pode dançar a qualquer momento, né? É isso mesmo, por aqui é a dança é vida. Opa, olha a mulherada aqui interagindo. A música, ela não só vai nos ajudar com a parte da atividade física, mas ela também eleva muito a nossa vibração, cuidando do que a gente coloca, né? Então, a gente coloca lá uma música mais ativa, que movimenta. Há um tempo atrás, eu gostava de fazer dança do ventre. Parece que eu ia para outro lugar da vida. E eu confesso, vivia falando, eu sou inflexível, o tico e o teco não funciona, mas no momento que eu falei, quer saber, esquece. E comprava aqueles vídeos de casa mesmo, que você comprava DVD, e colocava, o importante era aquela batida, era sentir. Gente, não tem idade. A Louise, mesmo com 80 anos, pulava na caminha elástica dela. E qual que é o outro lado, né? A gente já vai... gente, hoje tem menopausa aqui também, eu vou chegar até nela hoje. O que é importante a gente pensar? O que desafio que é quando eu vivencio isso, sabe? A minha mãe tem a questão da osteoporose e com 79 anos, para ela tá muito desafiador levantar-se sozinha, caminhar sozinha. Ela tá fazendo muita fisioterapia, toma alguns suplementos, mas isso foi muito tarde. E a minha mãe nunca entrou para fazer mais nova alguma atividade física. Depois dos seus 60 anos, ela foi para uma hidroginástica, isso ajudou muito, mas com o tempo ela foi parando. E o outro lado, o meu pai, ele parecia que tinha rodinha no pé. Sabe essas academias de terceira idade? Meu pai ia todos os dias. Tem vídeos dele fazendo e alongando e indo e se divertindo.
E era isso, pro meu pai era uma diversão, sabe? Então, e não tem questão de idade, certo? Ele tinha 88 anos e passeava, ia, fazia a caminhada dele, super assim, em dia, tanto com a alimentação quanto com a atividade física. E é um exemplo, sabe? É um legado. Mas vamos lá. Sobre o fumo. Atualmente, talvez, né, o fumo hoje ficou meio assim, aquele lado que o pessoal torce o nariz. Mas nos anos 80 e 90, vamos combinar, anos 2000, era um sucesso. O fumar significava, inclusive, status, né? E aqui é o que ela fala. Meu pai, inclusive, foi fumante e ele sempre falava, se eu não tivesse pego o primeiro cigarro. Ele teve uma DPOC, que foi isso que o levou, né? Infelizmente, essa doença crônica. Vamos lá. Parar de fumar é uma das coisas melhores que você pode fazer para a sua saúde. Como fumante, mesmo que você não seja uma das 400 mil que morrem a cada ano por causa de doenças relacionadas ao cigarro, ainda assim está contribuindo para os seus problemas de saúde. Os cigarros aumentam os riscos de ter problemas no ovário, câncer no pulmão, doenças cardíacas e osteoporose. O vício e a negação desempenham um papel de muita influência ao longo da gravidez de uma mulher que insiste em fumar durante seus 9 meses de gestação. Apenas por motivo de vaidade, as mulheres já podem achar uma boa razão para parar de fumar. O fumo dilata os poros, cria linhas de expressão em torno da boca e envelhece a pele prematuramente. Ele também deixa a mulher com cheiro de cinzeiro sujo. Se você decidir parar de fumar, existem muitas ajudas disponíveis. Hoje existem ainda mais, né? As lojas de comidas saudáveis têm muitos produtos para reequilibrar o seu corpo. A acupuntura, a hipnose, a medicina tradicional chinesa, o que ela está citando até os anos 90, e hoje nós temos várias outras técnicas, né, minha gente? Ajudam a lidar com os sintomas de abstinência. Em retribuição, seu corpo te amará quando você o respeitar. Remover substâncias nocivas do seu corpo é um ato de amor próprio. A Miriam tá partilhando aqui, né? Papai se foi aos 66 anos por conta de sérios problemas pulmonares, por ter fumado praticamente 2 maços de cigarro por dia. Meu pai também, ele teve sérios problemas pulmonares, né? E já fazia pelo menos uns 30 e poucos anos que ele não fumava. Mas ele começou a fumar dos seus 13 até uns 40 e poucos anos. Então ele fumou tipo 30 anos e viveu, mas com dificuldades respiratórias, com o peso, né, disso tudo no organismo. Então não foi uma vida leve, né? Tinha aquela necessidade das bombinhas, era realmente muito desafiador. Eu vou chegar aqui na nossa página 80, entrando no tema aqui, menopausa normal e natural. Mulher, talvez você não esteja nos seus 40 a mais e pense assim, está muito longe de mim. Lê do engano. Falar sobre menopausa é muito importante a partir dos seus 30 e poucos anos, porque é antes da menopausa que nós precisamos estar alerta para que a gente possa se cuidar mais com uma atividade física, com uma boa alimentação, com bons pensamentos, com práticas, para que essa menopausa seja natural e não um monstro que muitas mulheres pintam aí por aí. Crença de Louise Hay. Acredito que a menopausa seja um processo normal e natural da vida. Não deve ser vista como uma doença. Todo mês, durante a menstruação, o corpo desprende o leito que foi preparado para um bebê que não foi concebido. Nesse período, ele também libera muitas toxinas. Se nos basearmos em uma dieta de junk food, ou seja, aquelas alimentações nada saudáveis, ou mesmo na dieta americana padrão de alimentos processados, nos quais tem 20% de açúcares e 37% de gorduras, estaremos formando toxinas o tempo todo, talvez mais do que podemos eliminar. Se tivermos muitas toxinas em nossos corpos, quando estivermos próximas da menopausa, o processo será então mais desconfortável. Imagina o tanto de inflamação, né, que trazemos para o nosso corpo. Portanto, quanto melhor você cuidar do seu corpo diariamente, mais fácil será o período da menopausa.
Uma menopausa fácil ou difícil depende de como nos sentimos em relação a nós mesmas e de como nos cuidamos desde a puberdade. Então, ou seja, a gente quer lá no final pegar uma conta que a gente acabou negligenciando o tempo todo. É a mesma coisa, se você quer ter uma previdência no final da sua vida lá, no final não, né? Ao decorrer lá da sua aposentadoria, ter uma previdência. Se você não colocou R$1, como que você vai ter ali a rentabilidade que você gostaria? É algo que começa antes. As mulheres que estão passando por uma menopausa desafiadora são geralmente pessoas que se alimentaram de forma deficiente por um longo tempo e que também têm imagens mentais fracas de si mesmo. No início do século XX, a nossa expectativa de vida era aproximadamente de 49 anos. Naquele tempo, a menopausa não era um problema. Quando você chegava à menopausa, já estava próxima do seu fim. Atualmente, a nossa vida, a expectativa de vida é de aproximadamente 80 anos. E em breve será de 90. Já chegamos, né, nos 90, nos 100. Então, a menopausa é uma questão com a qual temos de lidar. Hoje, mais e mais mulheres estão escolhendo ter um papel mais ativo e responsável no cuidado de sua vida, para crescer mais em harmonia com seu corpo e para permitir que processos de mudança como a menopausa se desenrolem de forma natural para nós. Assim, podemos permitir que processos de mudança gerem menos desconforto ou capacidades diminuídas. As baby boomers estão entrando em uma nova era, as das menoboomers. Essas baby boomers são aquelas mulheres lá que começaram, as guerreiras, as mulheres que começaram a trabalhar, as guerreiras que foram à vida fazendo acúmulo de multitarefas, não é, minha gente? E agora, o que ela fez uma brincadeira? Elas estão entrando na menoboomers. Portanto, é claro que com o envelhecimento das baby boomers, surgiu uma intensa explosão de interesse pela transição da menopausa na vida. Estima-se que 60 milhões de mulheres americanas entrariam nesse limite hormonal fisiológico da vida reprodutiva por volta dos anos 2000. Vou parar por aqui. A Louise vai falar um pouco sobre a terapia estrogênica, que lá naquela época que estava começando a falar um pouco. E aqui amanhã a gente vai falar como as mulheres indianas olhavam também pela parte da ciclicidade, tá? Ela traz exemplos de mulheres que olhavam pelo ciclo menstrual com sabedoria. E por incrível que pareça, é um tema que ainda assusta algumas mulheres, porque nós somos acostumadas a calar, nós somos acostumadas a direcionar que isso era um problema, que sangrar era ruim, que isso era nojento, que isso era uma fase, uma semana de dores. Então, quanta coisa a gente tem para ressignificar, porque é o nosso corpo. E se a gente menstrua e se a gente chegar na menopausa, significa que a gente está viva, significa que a gente está reescrevendo uma nova história. Já passamos, né, dessas baby boomers, as menoboomers, já, né, muitas delas já não estão aqui mais, as que vieram dos anos 40, 50, enfim. Agora é uma geração que nós estamos despertando a nossa consciência, nos trazendo para muitas, para passos que lá atrás funcionavam. Quantas daqui já ouviram falar sobre ciclicidade, sobre nós nos conhecermos e vivenciar o ciclo menstrual, trazendo dele a sabedoria? Quando a lua está nova, que é a menstruação, é a época de liberação, então eu intensificar que eu estou limpando. Quando eu estou na lua cheia, é aquela a explosão de atividades, a criatividade. Eu estou colocando tudo à tona, eu estou ativa, eu estou desperta, disposta para o mundo. Então, a gente conhecer cada fase e honrar, como a Louise falou, né? O menstruar é simplesmente um ritual da mulher, é o que a torna feminina. E eu vou ser muito honesta com vocês, eu não tinha essa percepção. E não é à toa que desde muito cedo eu tive cólicas, que eu não falava que era menstrual, eu falava que era menstrual. Desde cedo, ovário policístico. Desde cedo, a endometriose. Com
41 anos, eu fiz a minha primeira cirurgia para endometriose. E tudo isso de um feminino negado. Eu tinha tanta dificuldade que o meu sangue não liberava. Quanta toxina eu guardava dentro de mim. Ou seja, aquela mulher que era imparável, que não podia ter uma dor de cabeça, que não podia um monte de coisa por conta do trabalho, por conta da produção. E escuta, eu não estava passando fome. Não tinha ninguém com alguma coisa na minha cabeça falando você deve fazer isso. E tampouco eu tinha alguma coisa que justificasse uma conta enorme para pagar, uma dívida. Não, eram crenças minhas. Eram crenças de que quem como que é Deus ajuda quem cedo madruga, que a gente para ter alguma coisa tem que trabalhar duro mesmo, que não existe essa coisa de mimimi, que quem tem trabalho para fazer não tem tempo para sofrer. E por aí vai. Se eu for mostrar para vocês o tanto de crenças que eu carregava, e adivinha o que tudo isso foi fazendo? Desarmoniei. Não tinha aquele lado de olhar para o feminino. E não significa que eu não era uma menina que gostava, que era vaidosa, que ainda sou, que cuidava da autoestima, academia, nanana, mas era tudo na força, era tudo muito sem propósito. Era muito Maria vai com as outras. Então, eu quero que você reflita no dia de hoje o quanto desperta você está para cuidar desse templo do seu corpo, para se amar do jeitinho que você é, cuidando, trazendo uma atividade, uma música, uma caminhada de 10 minutos ao parque, honrando. Eu me amo e me aceito do jeitinho que eu sou. Conexão dos corpos, né? Quando entendemos nossa ciclicidade, nos encontramos com o nosso sagrado feminino. E é essa jornada que eu tenho feito, sabe? Encontrando esse meu feminino, encontrando e fazendo as pazes. E cada dia fica mais leve. No momento que eu tomei a decisão, há 3 anos atrás, que essa fase seria a melhor da minha vida, como a Louise falou, pode ser difícil, pode ser fácil. E eu escolho a fácil. Minha gente, quem tá aqui, qual foi a frase, a palavra que mais marcou para que seja a nossa chave, a nossa palavra-chave da live de hoje? Se você chegou hoje, os outros 11 dias estão salvos aqui no nosso Instagram e também na rede vizinha. E quem não está inscrito no canal Cura e Energia, dá uma forcinha lá, estamos em busca dos 1000 seguidores. Todas as lives de forma organizada estão salvas também na rede vizinha. Você é muito bem-vindo por estar aqui. São lives curtinhas. Nós já passamos pela Mães com Filhos. Nós falamos agora sobre a saúde. Então a Louise vem fazendo aqui a cada capítulo, a cada jornada, um olhar para nós mulheres poderosas. Esperando aqui qual que vai ser a palavra de hoje. Palavra-chave de hoje. Quem vai contribuir? Falamos um pouco sobre a ciclicidade, sobre a mulher, sobre a saúde, sobre não excessos, né? Sobre essa importância. O que a gente está falando aqui, um olhar sobre a boa saúde. Cura já se foi? Cura não veio. Então, vamos colocar cura? Essa cura através de uma boa escolha alimentar, através das boas consciências, como a Janice colocou aqui, né? Essa conexão dos corpos. Então, cura é a nossa palavra-chave. Para quem está chegando agora, dá tempo de acompanhar as outras lives. No final aqui, nós vamos fazer um debate. Vamos juntar todas essas palavras-chave e vai ter um porquê. Tá bom? A gente tem algo especial para terminar aqui essa jornada. E quem tiver todas as palavras-chave ao longo da jornada, acredito que a gente vai correr essa semana, a semana que vem, talvez um pouco da próxima. Então, pilares da nossa jornada aqui, planejamento, ou seja, 7h45, e a gente está aqui entregando, a gente está aqui vivenciando, tá bom? Um beijo no coração, minha gente, que seja uma terça-feira abençoada. Atenção para esse mês, o Setembro Amarelo não é modinha, o Setembro Amarelo não é uma trend. Já há muitos e muitos anos, principalmente nos Estados Unidos, que eles trouxeram, né,
o porquê de ser o Setembro Amarelo. Se vocês não conhecem a história, a gente pode fazer uma live, pode conversar, mas vou preparar aqui um conteúdo, porque falar sobre suicídio não é tabu, é necessário. Então eu quero fazer esse convite, que nós possamos ser instrumentos para que a gente acenda fagulhas na vida de algumas pessoas que podem estar neste momento vivenciando uma depressão por conta da falta de uma luz, e essa luz pode ser nossa, seja pelo trabalho, seja pelo relacionamento amoroso, seja pela conexão com o corpo, seja por uma questão de dívida, seja por uma questão de não se encontrar nessa existência. A gente sabe que isso não é frescura, a gente sabe que isso não tem lugar, nem hora, nem momento, ela acontece. Então eu quero trazer para que vocês, junto comigo, possam vivenciar esse mês de consciência, fazendo alguma coisa, uma oração, uma vibração, levando uma palavra, indica os conteúdos. Nossa, tem tanta coisa aqui acontecendo, não necessariamente precisa ser meu, mas que você possa indicar um livro, uma meditação, algo para que você também, junto comigo, acenda mais uma fagulha aí de alguém que tá precisando, tá bom? Beijo no coração, e gratidão, gratidão, gratidão. Eu gostei dessa aqui, Pílulas de Louise Hay, né? Vamos colocar aqui também. Gratidão, minha gente. Tá salvo aqui. Se você chegou no decorrer da live, volta que você vai acessar.